Hello, my friends from the second grade. Good morning, my friends. Eu não sei se vocês vão ver a videoaula primeiro, porque na sequência nós temos a live. A voz passiva, ela vai estar no seu simulado. Então, eu vou explicar novamente 3 frases. E na live, se você tiver dúvida, eu quero que você pergunte tudo sobre a voz passiva. Porque no AVA, eu coloquei a correção da página das pages 11 and 12 sobre passive voice. E a question tag eu não vou colocar no simulado. Então, agora a voz passiva você precisa se esforçar para aprender, porque ela vai estar no seu simulado. Ok, my friends? Welcome! Passive voice. Holiday. Sujeito da voz ativa. Will, verbo modal. Build, verbo principal. É nele que você vai focar 2 vezes. A new hospital, objeto da voz ativa. Here, advérbio. Então, objeto da voz ativa, sujeito da passiva. A new hospital. O will é verbo modal. Ele continua na frase sem alteração. Sabemos que o formador da voz passiva é o verbo to be, no mesmo tempo do verbo principal. Verbos que acompanham todos os modais estão no infinitivo sem o to. Infinitivo sem o to. Elemento formador da passiva. Voltei ao verbo principal, que precisa estar no particípio passado. O day, ele pode desaparecer como agente da passiva. Quando aparecer o day, quando aparecer o you, quando aparecer o one, e palavras como people, somebody, someone, você pode retirar agente da passiva. Então, a new hospital will be built here. Someone took my pen from the table. A melhor coisa que você faz é classificar a frase. Someone, sujeito ativo totalmente desconhecido. Took, verbo ativo no passado. My pen, objeto da voz ativa. From the table, complemento. Objeto da voz ativa, sujeito da passiva. Took, passado. Elemento formador da passiva no passado. Voltei ao verbo principal. Particípio passado do verbo principal. Taken. Someone está nessa lista, ó. They, you, one, people, someone, somebody. Então, não existe agente da passiva. From the table. He can solve the problem. He, sujeito ativo, parcialmente desconhecido. Can, verbo modal. Solve é o verbo principal que você vai usá-lo 2 vezes. The problem, objeto da voz ativa, que se torna sujeito da passiva. O can é modal, ele continua onde está.
Solve. Todos os verbos que acompanham os modais estão no infinitivo sem o to, elemento formador da passiva, no mesmo tempo do verbo principal. Voltei ao verbo principal, que deve estar no particípio passado. Se você for fazer agente da passiva, by him. Eu posso, diante da necessidade de vocês, fazer mais alguns exemplos na live, se você achar necessário. Agora, você sabendo que a voz passiva está no simulado, eu posso dar novos exemplos, mesmo porque eu te dei uma folha para praticar a voz passiva. No AVA, como eu disse, eu coloquei a correção das páginas 11 e 12 sobre a voz passiva. E a sua tarefa de casa, você faça thinking about it. O think about it, ele vai falar sobre as profissões. Algumas profissões são talhadas como únicas, né? Essa só serve para os homens, essa só serve para as mulheres. Tirando a sua oportunidade, o seu talento de desenvolver a carreira que você deseja. Esse é o assunto do Think About It. Então você leia o texto e faça as questões, tudo está na page 16. O Extra Activities, eu sei que você tem todas as respostas, mas mesmo assim, você olhe nos exercícios, pratique os textos, isso é importante para o seu desenvolvimento e para que você possa estar apto a fazer o simulado. E eu ainda quero que você entre no Chapter 22 e faça The Seventh Art Introduction. A sétima arte é o cinema. Então a nossa introdução é exatamente essa. The Seventh Art é o cinema, que é considerada a sétima arte. Ok? E nós vamos. É na live que eu pretendo fechar o capítulo ensinando a você tag question, que também é chamada de question tag. É uma gramática que precisa do seu conhecimento sobre sentenças interrogativas e negativas que todo o ensino fundamental você praticou. Com verbos auxiliares modais, com do, com does e com did. A gramática enfoca exatamente isso. Então chegou a hora, e eu sempre disse a você da importância das sentenças interrogativas e negativas. E agora você vai ver. Ela é a introdução do terceirão. Você precisa ter uma noção sobre ela. Ok, my friends? Eu os vejo na live. Have a nice day. Bye bye, my dear friends.